escrita a gente tem que se mobilizar para um outro lugar, né, para o leitor, enfim, se trabalhar nessa fala da escrita. E eu vou destacar aqui as citações, assim, eu particularmente, eu gostei dessas escolhas das citações da Ciane. Eu acho que elas são boas escolhas no sentido de tratar justamente dessa conexão do que a gente está querendo, que você está buscando, enfim, de entender esse corpo, que é uma coisa só, né? Que diferença é essa da dança do teatro? Se existe diferença, né? Então, acho que você escolhe bem. Mas aí eu sinto falta de você refletir um pouco sobre essas citações. Da gente ver mais você, da gente ver mais você do seu processo, a sua reflexão sobre isso. É como se a citação entrasse um pouco para falar com você, né? Porque ela já fala tanto, mas como que ela dialoga com o teu processo? E acho que o Vitor colocou bem as questões do texto. Hoje, vendo o teu trabalho, eu achei muito bacana essa disposição que você fez, essa utilização do espaço. A tua dança aqui, ela hoje, para mim, ela teve uma qualidade mais interessante do que na banca de qualificação. Assim, ela estava indo num lugar talvez menos coreografado ou menos produzido anteriormente, e sim mais a serviço do trabalho. Isso me agrada mais, né? Que qualidade de dança é essa? É a técnica da dança que traz alguma diferença? Que técnica? É o movimento que se diferencia? A ação existe na dança e no teatro. Imagino que fazer teatro é uma coisa boa para você. É bom? Por quê? Onde está o prazer no teatro? Por que é tão bom dançar? Qual a sua relação com o olhar do outro quando você dança e quando atua no teatro? Você dança para alguém ou com alguém? Você dança para alguém ou com alguém? Você atua para alguém ou com alguém, né? Considerando esse alguém o público, né? Eu achei bacana, assim, eu achei interessante fazer essas perguntas para você, porque de repente poderia fomentar aí algo no teu processo. Porque a dança, ela foi tratada no trabalho, né, como assim, um auxiliar, né, algo que pode colaborar, né, pode auxiliar nas tuas questões como ator. Você, assim, eu acho que todos nós, olha só, estou dançando o tempo inteiro, né? A gente dança o tempo todo, né? O ser humano dança o tempo inteiro, se move, né? Age. Os bailarinos, alguns mais, dançam muito o tempo todo, né? Tipo, vai chamar o ônibus, né? Vai chamar o ônibus, vai dar informação, então você vira aqui, depois você vai lá, você vai, né? Dança mais. Então isso é uma característica de alguns bailarinos. Por que eu estou falando isso? Bom, não, então eu acho que você é uma pessoa que tem a dança muito presente no seu dia a dia. Então, talvez, assim, você coloque a questão no trabalho, a dança a serviço do trabalho como ator. Hoje, vendo, ficou uma coisa assim, muito bem, um estalo para mim, assim, que eu acho que talvez, assim, uma continuidade de pesquisa para você, se te interessar, é como o trabalho do ator influencia a tua dança. Por quê? Como que é essa palavra falada? Como é você se mover pela influência desse texto? Não a dança te fazer falar o texto.
né? Como que esse texto te faz mover, até para você entender da onde sai esse movimento, que é um movimento que é teu, até você descobrir a ação na dança e a ação no teatro, entende? Acho que é um caminho que pode ser mais orgânico para você. Que é o que me pareceu que ele fosse fazer. Isso que me pareceu que ele fosse fazer. Entrar realmente direto numa coisa de dançar com a palavra mesmo. Enfim, não, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem diferente do que eu acho que acontece aqui, tá? Mas é só, por exemplo, em musicais, né? Em muitos musicais, a dança muitas vezes é usada no musical de uma forma super, né? Super de exposição, né? Da linha show, né? Uma coisa muito assim. Aí de repente aquela pessoa está dançando assim, de repente ela tem que falar, né? Ela vai falar como? Ela vai falar aqui? Ela vai falar nesse lugar aqui? Não. Ela vai falar onde o corpo dela está, né? Oi, tudo bom? Vai para aquele lugar, né? Então, como que então você trabalha a dança para serviço do teu trabalho como ator? Então eu pergunto, que dança é essa? Né? Foi nesse sentido de descobrir a sua dança e que dança é essa que te serve ao trabalho do ator. E aí, por isso que eu trago para você essa sugestão, caso você se interesse em continuar, que é uma sugestão que eu também, como bailarina, adoraria fazer. Entendeu? E já faço, né? Assim, como que o texto me faz mover. E aí eu entendo esse movimento dançado, e aí eu entendo a ação que existe na dança, e eu entendo a ação no teatro. Entende? Então, eu acho que o que eu tenho um pouco a falar é isso, assim. E, então, a minha pergunta, tem muita pergunta, se o seu trabalho como ator, como o seu trabalho do ator colabora no seu trabalho como bailarino, se isso você já percebeu ou tem uma luz aí para isso. A outra é, hoje, qual foi a sua maior dificuldade? Falar rapidamente, sobre o que a mãe falou, mas eu não queria te interromper. Essa dança que estaria por se descobrir, dentro do que você está propondo, não é uma dança familiar mais. Não é essa dança familiar, essa dança que você se sente à vontade. Porque o que me parece é que você cria um falso problema. Porque o problema que você tem é que você não fica tranquilo num ambiente que não é familiar. Numa situação que não é conhecida. Me parece que está aí o ponto. Quando você vai para a dança, vai para uma dança que a dança é o teu quartinho, a dança onde você se segura de dançar, onde você se sente livre, porque é tudo familiar. Mas o que eu acho que você precisa é encarar o trabalho do ator, menos no gosto, enfim, o que me parece interessante, se dá dentro de uma seara que é tudo menos familiar. É sempre desconfortável, é sempre incômodo. E é esse incômodo que te deixa, que é capaz de deixar você num estado interessante. Mas a dança também pode ser assim. Claro. Mas aí, se te interessa, investigar a dança também nesse lugar de que eu não estou no hábito, né? Eu saio do hábito, então eu descubro novas maneiras de dançar. Não que eu vá perder condicionamento, mas eu estou sempre num lugar de descoberta na dança também. Porque sempre no seu trabalho, na tua escrita, a dança ela é trazida como o espaço da fuga. E aí o problema não é, não quero mais dançar. Não, dance, mas acho que sempre que você for para uma dança que é familiar, que é a dança na qual você se julga um bom bailarino, que você gosta, que te dá prazer,
eu acho que você vai estar sempre fugindo do problema, você vai estar sempre criando falsos problemas. Né? Por isso que você não dançou a palavra, porque era estranho. Porque o que acontece? A minha busca nessa dança era justamente, talvez eu não tenha conseguido fazer, mas assim, de ser confortável para poder ir desconfortável, sabe? De ser uma coisa conhecida para que eu me acalmasse. E realmente não queria colocar, e fiquei muito tempo questionando isso, e depois que na verdade, depois dessa dança, ela virou mais um querer dividir que isso, com as pessoas que viessem assistir a banda, que isso era um processo e que esse foi um caminho muito essencial para que eu conseguisse continuar, do que de fato desconstruir uma dança, fazer uma dança diferente, ou me colocar em risco na dança, sabe? Não sei se isso é potente ou se não é, mas eu não cheguei a pensar em que dança é essa, sabe? Eu procurei ir para um caminho onde a dança era... conseguia me entender nesse espaço, dançando de uma forma conhecida, talvez, ou da forma que eu sou, para que eu fosse desconhecido de uma forma mais tranquila. Né? Não era, de fato, misturar, e a princípio nem era para estar dentro do meu TCC, dentro da cena. Eu escolhi deixar justamente para dizer, ó, eu descobri que isso aqui pode me ajudar, sabe? Enfim, não sei se eu fui claro no que eu falei. Eu respondo as perguntas? Mas desculpa, essa você está respondendo a quem? Não estou respondendo, só um comentário sobre esse negócio da dança. Eu entendo o que é, eu entendo mas isso. Mas como o processo pode revelar um procedimento a partir do que você apresenta. Tanto que nas vezes que eu comecei a dançar de uma forma mais, meu Deus, desconstruída, mas eu me senti muito estranho e não posso falar. Não, eu realmente tentei, assim, mas aí parecia que aí me descolava, entendeu? Porque daí eu teria que descobrir também agora uma maneira de dançar de uma forma que não fosse minha, ou de uma forma extra, de uma forma diferente. E aí eu fiquei meio, vai virar outra coisa, sabe? Porque daí eu vou estar começando a me dedicar muito nas paradas de dançar. Mas não é uma maneira que não fosse sua. Não, sim. Na verdade, você perceber você. Porque eu acho que o próprio entendimento, não que você tenha esse entendimento, não é isso, mas a forma como você se refere à dança aqui ainda é uma forma estreita. O que a Mônica está colocando é de uma dança que é a dança, como ela falou que é a dança que a dança que eu estou dançando agora. É entender que eu estou dançando agora. Porque ainda quando você fala da dança, ainda é uma dança construída, que já está pronta na tua cabeça. Porque você está colocando aí, né, da tua preocupação, da dança sair desse lugar de te tranquilizar. Mas é porque, na verdade, o foco virou como inserir a dança no seu trabalho. O frigir dos ovos é como meter a dança que me faz bem. Quer dizer, então eu retomo a pergunta. Você dançou com as palavras? Olha, eu hoje não. Mas eu acho que consegui durante o processo acessar esse lugar várias vezes. Que lugar é esse? É um lugar onde eu consigo respirar e ter um mínimo de ansiedade para conseguir falar esse texto, sabe? Então, se você respira e se você fica sem ansiedade, você dança com as palavras? Eu acho que sim. E aí você me perguntou 3 pontos que eu fiz depois da banca de qualificação. É engraçado porque eu li algumas coisas, até me identificava, eu li muito a Ciane, assim, foi muito... A Ciane e o Yoshi Orida, assim, foram... O que acontece? Eu ia lendo o livro, porque eu comecei a ler meio que o livro inteiro, assim, e aí eu ia encontrando as coisas, e aí eu parecia que respondia, sabe, as coisas que vinham, assim, eu lia e falava, isso tem a ver. Então, quando eu estava fazendo, a sensação que eu tinha que, beleza, já encontrei a resposta aqui, sabe, e meio que não ia mesmo para outro lugar, sabe, tem, tipo, de ficar, tipo, beleza, eu estou usando aqui agora e eu cheguei, sabe aquela coisa assim, tipo, de... vou explorar isso aqui ao máximo, e daí você acaba não indo para outra coisa, porque você quer tipo, sugar tudo aquilo que você vê nas duas coisas assim que você está trabalhando. E eu acho que esse foi um erro meu, assim mesmo, porque eu podia ter pego outras coisas que eu li e colocado, mas eu via
que conversava tanto comigo, o texto da Ciane, o texto do Yoshio Ida, assim, que eu acabei sem querer ficando neles, assim, entende? Mas eles falam, bom, a Ciane eu não conheço, mas o Yoshio Ida, ele fala muito da presença. Mas o seu trabalho não é sobre presença. Pelo menos não que você anuncia. O seu trabalho é sobre a palavra dançada. Tudo bem, a questão da presença pode estar incluída, mas é o título do teu trabalho. Uma investigação da narrativa, um estudo da narrativa por meio da palavra dançada. Eu tenho que ler apenas sobre a palavra dançada. Eu tenho que ler outra coisa. A bibliografia que você não fala disso. Nem consigo reconhecer qualquer possibilidade de você aproveitar essa bibliografia para discutir essa questão da palavra dançada. Ao menos como eu, sei lá, tu, né, Gino, você não me revelou uma outra possibilidade. E aí eu fiquei preso mesmo nesses dois textos, assim, não sei se talvez de uma forma inocente, sabe, achando que dentro dessas leituras eu poderia encontrar, não sei, pra mim eu tava bom, sabe assim, tipo, tô lendo, tô me identificando com isso, eu encontrava muitas coisas, e da Ciane, inclusive, muita coisa eu queria ter usado, assim, mas aí eu achava que ia fugir, sabe, e ficava... Fala do texto. Não sei se eu quero colocar, não sei se eu quero enfiar uma referência aqui no meio só para dizer que eu coloquei uma referência a mais, porque não sei se está conversando, porque não sei se é isso mesmo que eu quero colocar, então eu preferi ficar assim onde eu estava me dedicando mais, sabe? Isso acabou me prejudicando, mas eu preferi ficar onde eu estava me dedicando mais do que ir a mais, sabe? Entende? Acho que, não sei se isso responde, porque eu acho que a minha parte de leitura foi muito isso, assim, fiquei muito apaixonado pelo livro do Yoshio Ida, assim, esse livro eu não tinha lido, eu tinha lido o outro esse. E eu não tinha lido esse, e eu fiquei muito tocado pelo livro, eu não sei se essa coisa tem que ficar muito assim, e daí parecia que tudo que eu li era uma resposta, sabe? Tipo, daí parecia que eu não sentia necessidade de talvez ir, não porque não presta, não, mas realmente, não, aqui tá, nossa, esse universo aqui, eu quero explorar esse universo aqui, eu acabei ficando neles, assim. Não foi uma coisa muito consciente, não quero usar isso, quero usar isso. Você achou que estava tendo. Eu fui me envolvendo com isso, com as leituras, e acabei que isso me traiu, assim, no final das contas, assim. Não que eu não tenha lido, eu lia, mas era uma coisa que me pegava, que me apaixonava, e que eu falava, isso aqui é, sabe, como se eu não tivesse encontrado as respostas. Lógico que elas poderiam estar ali, mas talvez eu não tenha tido a maturidade de ver a resposta nessas outras coisas, sabe? E aí, como eu me identifiquei muito com aquela forma, com esses dois textos, eu fiquei muito ali nele, daí ficava nele. Escrevia tipo, sobre aquilo ali que eu tinha lido. Aí eu selecionei algumas coisas que eu achava que conversavam mais com o que eu estava escrevendo e acho que nesse sentido me traiu mesmo, assim, sabe? Porque eu tinha consciência de que eu não tinha muita bibliografia, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas não sei, ao meu ver estava respondendo, sabe? E eu fiquei muito também nessa coisa de ensaiar, sabe? De treinar milhões de jeitos diferentes de eu falar isso, de falar dançando, de falar parado, de não falar nada, só fazer um movimento que essas palavras me remetiam. Enfim, ficou muito nesse lugar de praticar, de diferenciar, de desconstruir tudo, depois construir de novo, de derrubar tudo e destruir tudo que eu tinha construído, depois retomar tudo. Ficou muito mais nesse lugar de prático, assim, sabe? Porque eu falava, cara, tudo bem, eu entendo tudo isso na teoria, mas aí na prática eu vou fazer, de nada adianta que eu estou lendo, sabe? Porque na hora que eu for fazer, vai ser quando eu estiver fazendo. Ninguém vai estar ali vendo o que eu li ou o que eu não li, entende? E aí eu fiquei muito nesse lugar de praticar, de desconstruir, de fazer de um jeito completamente diferente do outro, para poder trazer na aula aquilo que eu já tinha, mas a partir do que eu desconstruí, porque daí vinha diferente para cá, às vezes dava certo, às vezes não dava certo, e acabei ficando nesse lugar mesmo, assim, sabe? Mas na verdade, né, sabe o que eu penso? É que talvez você tenha se criado para você, talvez de um modo excessivo, a responsabilidade de trazer as respostas, chegar aqui e fazer uma boa cena, fazer um bom trabalho, estar com as questões resolvidas.
isso aqui me parece, lendo o seu texto, me parece que você começa a ser meio um franco atirador, entendeu? Você sai atirando para todo lado porque, no fundo, o teu objetivo era vir aqui fazer um bom trabalho. O que é um direito, assim, um desejo mais que legítimo. Mas eu acho que o espaço do TCC não é um espaço para fazer um bom trabalho. É um espaço para a gente também se esborrachar. E muitas vezes a gente pode se dedicar a um período de elaboração de alguma coisa que chega aqui, está tudo errado. Mas efetivamente eu fui capaz de elaborar uma trajetória para eu tentar chegar ali. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, me parece isso também. Quer dizer, eu tenho que chegar aqui e me mandar bem nesse texto. Mas mandar bem como, né? Eu por isso que eu fui para essa coisa prática, de tentar ao máximo. E muitas vezes eu vim aqui, quase todas eu vim aqui e me esborrachei, sabe? E muitas vezes, assim, mudei tudo o tempo inteiro, ouvia o que todo mundo falava, ia, levava para casa, mudava. Eu fiquei muito nessa coisa de resolver tecnicamente dentro do que eu estava fazendo, sabe? E pegar o que as pessoas me falavam, ler algumas coisas, lógico, mas de resolver isso dentro da cena, sabe? E aí a minha divisão é muito, no TCC, é muito dessas minhas vivências, sabe? De como era cada ensaio, de como era cada vez que eu se construía, de como era cada vez que eu perdi o controle, que mudava tudo, que eu vinha aqui, nada acontecia. Falando isso tudo, eu acho que a tua cena tem momentos ótimos, em termos daquilo que você se propõe. Sabe? Pelo menos eu senti muito assim, não. Isso, sabe? Não estou falando. É porque eu realmente fiquei muito atentado e muito prático para fazer, sabe? Eu pegava tudo que todo mundo me falava, anotava tudo que todo mundo me falava, ia para casa e falava, não, fulano me falou isso, ciclano falou isso, beltrano me falou isso, então vou experimentar cada uma dessas coisas que cada um me falou, sabe? E eu acho que acontece, acho que o teu esforço é recompensado. Eu acho que você tem momentos de muita sinceridade. Você é uma pessoa que cresceu muito dentro do curso, isso é indiscutível. E tem momentos, de fato, de muita sinceridade. O meu incômodo é porque eu queria ter lido e que você abrisse a boca aqui, que começasse a falar pra gente como as palavras dançavam. E aí, entende? E o que eu percebo é que não foi feito o que você anunciou. É só essa questão, entendeu? Minha questão. Qual foi o caminho que mais me estimulou? Definitivamente foi o da dança, eu acho. Porque a partir do momento que eu descobri o quanto a dança me tranquilizava, porque não é o cansaço, não é o dançar para cansar e chegar no estado de ficar cansado e esse cansaço me levar a algum lugar. Não, é simples fato de fazer uma coisa que eu sei que eu domino para ficar tranquilo, para chegar e fazer uma coisa que eu não domino tanto, que eu estou aprendendo a dominar, que eu estou entrando e emburacando, entendeu? Então eu acho que a dança me estimulou muito, mas ao mesmo tempo que o texto era muito, tocou muito, me identifico, gosto muito dele e queria muito que as duas coisas conversassem, queria muito deixar claro o quanto uma coisa foi essencial para a outra, sabe? Acho que até para eu dançar, o que eu cheguei para dançar, eu passei por esse texto, eu dancei cada palavra. Talvez eu pudesse ter brincado, mas isso durante a cena, mas eu também questionava muitas coisas de não querer dançar, de querer dividir, mas ao mesmo tempo apareceu essa dança e para mim foi inevitável que ela viesse e que eu dividisse isso. Talvez eu tenha, uma coisa que até o Vacari comentou comigo, de eu separar muitas coisas, assim, eu acho que eu separo menos agora, mas eu estava muito tentando buscar esse lugar de ser uma coisa só, de dançar e falar junto, e ir parando, e aquela dança vai parando, aí parou, sabe? E de não retomar mais isso, porque muitas vezes eu falei, será que eu volto a dançar em algum momento? Será que eu volto a dançar e falar de novo? Sabe, eu cheguei a questionar isso, mas eu falei, será que não vai sair muito? Mas no fim das contas, não, né?
E a gente enxerga isso depois que a gente faz. Mas eu acho que o meu maior estímulo foi quando eu encontrei o casamento dessas duas coisas, que eu consegui um pouquinho que fosse não separar tanto as coisas. Apesar de eu ter consciência de que eu separo. Mas eu acho que eu consegui dar um passo para frente, sabe? Pode ser um passo pequeno, foi um passo de descobrir o ator dançante que existe em mim e um caminho de como que eu vou me aprofundar nisso a partir de agora, como que eu vou usar essa dança, como que eu não, talvez nem use a dança, mas que ela reverbere em mim de alguma forma. Eu acho que me estimula isso, entendeu? De eu ter descoberto que eu não preciso renegar isso, que isso está em mim e que eu posso usar isso a meu favor. Não sei se te responde. Como o trabalho da ator influencia na minha dança? Nossa, é muito difícil. Pode ser que Pois é. Eu nunca pensei sobre isso, na verdade, sabe? Nunca pensei sobre isso. Eu sempre pensei o contrário, como o meu trabalho de dançarino influencia no meu trabalho como ator, mas eu nunca pensei o contrário, sabe? talvez isso possa abrir assim, Muitas dança portas. pra você. Com certeza. Porque isso é muito o que eu queria ter feito, é muito o que eu queria passar, entende? Dessa dança tá dentro, por mais ela era muito mais separada, eu acho, antes. Eu consegui de alguma forma aproximar de mim, tem muito mais do que aproximar, lógico. Mas talvez se eu pensasse por esse viés, eu teria ido mais à frente, entende? Tá. Como que esse texto me faz... É isso? Eu não estou entendendo minha letra. Como que esse texto me faz... Qual foi a sua maior dificuldade hoje, é isso? Não, estou confundindo. Como meu trabalho como ator colabora no meu trabalho como bailarino. Aqui você perguntou o contrário. Eu confundi a pergunta. É como você acabou de falar, né? Que você É isso. Aí a outra é hoje. Hoje, qual foi a minha maior dificuldade? Minha ansiedade, né? Porque acho que um dos grandes trunfos assim, foi a respiração. Eu acho que por decorrer, eu fui encontrando um pouco da respiração que eu tinha nas vezes que eu ensaiei, nas vezes que eu, na banca de qualificação, nas vezes que eu apresentei para a turma, mas inicialmente foi bem difícil, assim, mas eu acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, foi eu respirar, respeitar o tempo entre uma frase e outra. Para mim, por eu estar muito ansioso para apresentar, eu estava muito nervoso, eu acho que para mim foi a minha maior dificuldade. Dar esse tempo, sabe? Porque eu percebo que nos ensaios, os meus silêncios estavam mais valorosos do que hoje, sabe? Hoje eu acho que eu não dei tanto tempo nas respirações que eu dava nos ensaios. De falar daqui, eu acho que eu perdi algumas vezes. Acho que algumas vezes eu percebo que eu peguei, mas eu percebi às vezes que quando eu ficava mais inseguro, quando eu me desconectava, eu vinha na cabeça, sabe? Então acho que a minha maior dificuldade foi eu trazer a respiração e vir do peito sempre. Assim. Eu acho que hoje eu realmente me afobei em bons momentos. Assim. Acho que é isso. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu estou cronometrando, vai, pode fazer. Não, vai. Não, fala. Tá. Então a pergunta era assim, é lógico que eu sou muito mais distante de dança do que a Mônica, do que você, mas ela é em cima da dança. Se divide em A, B e C, a pergunta tá. Primeiro, eu queria saber se você, várias vezes quando você fala sobre dançar, você se coloca a respeito, você coloca a questão da pausa e do continuar, pausa e continuar. Então eu queria saber se você consegue perceber como lidar a sua relação com a dança, porque você várias vezes falou de ritmo, por exemplo, os ritmos das músicas que você usava e o ritmo da tua fala, as pausas, as respiradas, isso de alguma forma girava em torno da pausa e da continuidade e eu não sei se você consegue entender como lidar isso. Eu queria saber se isso
isso na real acontece. Se você, como você lidar com a dança, se está realmente relacionado a essa questão da pausa e da continuidade, se existe uma outra relação que você exerce sobre a dança, enfim, com relação ao que ela é. E B, dentro dessa pausa, dessa continuidade, assim, se você não acha que talvez o que você está chamando de palavra dançada no seu título, talvez você não tenha confundido com essas coisas que você chama de pausa, porque você é um cara muito ansioso. Eu não li o texto, mas eu conheço o Dan e sei que ele é. E dentro da cena, acompanhando, eu via várias vezes ele tentando respirar, tentando parar. E isso, de alguma forma, me deixou um pouco mais entendendo do que ele estava tentando falar. E queria perguntar, por último, se você não acha que hoje, depois de ter feito tudo, talvez a tua grande questão seja com os silêncios, com as pausas que você exerce durante o teu trabalho, enfim, para que você possa continuar. Enfim, sim. A primeira pergunta que eu não entendi muito bem, mas ela é relacionada com a pausa, com certeza. Eu acho que quando eu me refiro a essa palavra dançada, eu me refiro a esse respirar, tudo isso, não é a palavra em si, sabe? Tipo, a palavra, ou o texto, ou a frase, a dança, sabe? É dentro da respiração, é dentro das pausas, é dentro do tempo que eu espero para falar a próxima fala, ou do tempo que eu levo para criar essa imagem, da história que eu estou falando, das coisas que eu pretendo criar. Eu acho que quando eu falo sobre palavra dançada, não sei se é exatamente a palavra em si, mas sim tudo o que ocorre dentro desse texto. E isso inclui, além da palavra, a pausa, a respiração, trabalhar a ansiedade, porque fazer uma pausa para mim, uma pausa de 3 segundos para mim é de 5 minutos, sabe? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu te respondo. Quando eu uso palavra dançada, talvez então não seja a palavra dançada, sim tudo que tem dentro do texto, tudo que tem dentro dessa dramaturgia que eu escolhi, que seja em prol de ser sincero para falar isso, sabe? Seja pausa, seja a própria palavra, seja demorar um pouco mais para falar uma palavra, seja falar lá rápido, seja parar, respirar e depois falar, seja parar, olhar para baixo, olhar para frente e falar. Eu acho que todas essas coisas, para mim, eu defino na minha cabeça, não tem como as pessoas adivinharem, de palavra dançada, sabe? Não sei se eu respondi. No meu caso é mais um comentário, assim, com alguém que não estava dentro do processo, não viu nada, que ninguém nunca falou do Dan, e misturando com o que foi ouvido hoje e visto. Como você pegou e colocou o mundo de fora para dentro, a trilha para mim era a rua. Então até senti aquele fone de ouvido uma coisa muito desnecessária. E eu comecei a ver toda a dança em cima dessa trilha que estava na rua. Então, você fala em parar de dançar, não sei o que, para mim nunca houve, porque eu vejo uma dança muito como que nem a Mônica falou, para mim não existe não dançar, mesmo quando você está sentado na cadeira. E aí eu comecei a ver o ritmo das palavras dentro dessa trilha, que às vezes estava no ritmo, às vezes não. E ainda ia indo exatamente com essa questão da ansiedade e tal. Então, toda a sua partitura, dentro do que eu vi, dentro do meu entendimento, era uma grande dança. E eu achei interessante fazer essa diferença entre a dança, tipo, usual, que a gente entende como dança no coloquial, e a dança da própria palavra e do palco, que não sei até que ponto era racional, né? Como dança, como respiração, como a pausa, que nem ela falou da questão das pausas, que eu estava falando dessa questão do ritmo das pausas, eu não sei até que ponto eu comecei a ouvir uma hora um instrumento dentro, incrível, era uma trilha incrível dentro, e usa, pelo amor de Deus, usa, sabe? E aí tinha momentos que cabia direitinho, assim.
E o que eu gostei muito quando eu ouvi toda a sua investigação, gostei muito dessa coisa, desse processo, mas para mim era isso, que faltou você só dar uma relaxada, assim, e curtir o momento, assim, sabe? Mas era mais isso, era essa questão dos ritmos, assim, que eu tava... Não, e era uma coisa que me preocupava muito, porque eu sei que a ansiedade é, tipo, a minha pior coisa, e eu sabia o quanto eu ia estar ansioso. Eu falei, tá, tipo, me ferrei, porque eu tô ansioso, não tô respirando da qualidade que eu tava respirando nos ensaios, com a qualidade que eu tava respirando durante a pesquisa. E aí, como é que eu vou lidar com isso agora? Porque é o estado que eu tô. Vou tentar trazer um estado mais tranquilo que eu puder, né? Mas é isso que eu entendia como palavra dançada, e talvez foi o grande erro ter colocado palavra dançada e não outra coisa, porque para mim palavra dançada se referia a tudo dentro da cena, dentro do texto, dentro das pausas, dentro de tudo que eu fazia. Talvez eu pudesse usar outro termo em vez de palavra dançada, mas é que vinha muito na minha cabeça a palavra dançada. Podia ter explicado. Oi? Você podia ter explicado. Pois é, mas é porque pra mim... Mas sabe quando você não se liga, que não é uma coisa clara? Deixei passar. Sabe? É interessante que olhando o seu trabalho e olhando o TCC aqui, como telespectadora, tanto do seu trabalho como dessa banca aqui, fica muito interessante tudo, porque fica nítido que a palavra dançada nada mais foi para mim do que você colocar as palavras dentro da sua dança e apresentar aqui. Então, assim, eu estou com um olhar muito, muito interessante, muito diferencial. Eu concordo com ela quanto ao fone de ouvido. E eu queria te dizer que enquanto feminino e masculino, para mim é um ser. Um ponto. Suas palavras do trabalho é tanto para feminino quanto masculino. É uma coisa só. Isso é muito bacana. Parabéns. Só um pouquinho. É muito breve. Não, porque eu fiquei perguntando se você escutou a rua como música. Porque, calma, tem 3 perguntinhas muito rápido. Porque, assim, para mim, quando você escolhe abrir essa janela, e imaginei que você tivesse visto isso outras vezes, veio uma musicalidade, inclusive veio uma música, tipo uma pessoa ensaiando, sabe, um clarinete, não sei o que era. Mas o quanto isso influencia o que você chama de música também. Né? Quando você fala o que você chama de dança e o que você chama de música. Se você diz, eu sempre sinto a necessidade de uma música com letra. Clarice é música com letra. Entende? A Clarice Lispector é extremamente musical, é uma pessoa que é apaixonada por música. Então eu fico perguntando assim, porque para mim é muito forte a questão da musicalidade. Quando eu falei para você, não separa, é porque eu tenho uma coisa que quando eu leio as coisas, eu ouço música nas coisas. E você me falou isso naquele dia também. Então o que é também, talvez, dançar, experimentando, ver o que essas palavras te impulsionam como musicalidade, como tempo, ritmo. Quando você fala das pausas, dos silêncios, né, eu também diferencio. Para mim, pausa é uma coisa, silêncio é outra. São 2 coisas diferentes. Na música é muito diferente. Quando se manda os músicos ficarem em pausas, é diferente do silêncio. Então, investigar... Tem até um compositor, não me lembro o nome, se alguém lembrar, um compositor de música clássica que dizia o seguinte: música é o silêncio interrompido. Então, fazer música é interromper o silêncio. E de que maneira eu interrompo e durante quanto tempo eu interrompo? Na verdade, ele dizia que a música era sempre a busca dos silêncios. Eu interrompo para voltar para eles. Eu interrompo o silêncio e volto para eles. Então, é esse lugar da gravidade mesmo. Eu toco alguma coisa que daqui a pouco cai de novo num silêncio, numa pausa. Então, o que eu fico pensando é de que maneira você abordou verdadeiramente esse material a partir dessa escuta mesmo de que, se você mesmo disse, toda vez que eu escolho uma música, eu não gosto de música instrumental, eu gosto de ouvir letra, é para você de alguma maneira ter uma musicalidade no que fala, na palavra, você já identifica a musicalidade na palavra. É importante para você a palavra como música. Então é pensar talvez por esse viés, entende? E hoje eu também estava tocando uma música fora da janela ali o tempo todo. E que a gente ouvia, a gente escutava essa música. Então, quando eu falei para você não separar, um pouco nesse lugar, assim, de perceber, assim como a Mônica fala da dança, o tempo todo a gente dança, eu estou falando aqui, a minha palavra está interrompendo o silêncio e dançando. Uma frase mais longa, uma frase mais curta, a minha mão às vezes acompanha o que eu falo. Então, e não necessariamente, o que o Vitor diz, a dança é muito mais ampla.